Olá, gente, como vai vocês? Tudo bom? Bom, venho aqui cumprir uma promessa que nós fizemos na última live, de que, como está ocorrendo, como está acontecendo as eleições em Cuba, a gente faria um vídeo explicando um pouco melhor como que funciona o sistema eleitoral lá, né? Bom, antes de tudo, já deixa o seu like, já se inscreve no canal, já ativa o sininho, porque todo esse apoio que vocês vêm nos dando é muito importante para a gente. A gente está com a ideia de crescer mais ainda o canal e toda essa força nos ajuda muito, valeu? Então, não se esquecem. Bom, vamos lá. De fato, assim, as eleições em Cuba, ela começou, a votação em si foi domingo passado, então a gente já aconteceu, né? E nós vamos aqui conversar um pouco sobre como que ela funciona, qual o processo, né? É aqui apresentando uma notícia do Brasil de Fato, que eles vai explicar também como que é o processo, as principais diferenças e tudo mais. É bem interessante essa matéria para quem quiser ler um pouco a mais e mais a fundo. Mas então, vamos pegar as principais coisas assim, né? Bom, a eleição lá, ela é a eleição para concorrer a uma cadeira na Assembleia Nacional do Poder Popular de Cuba. Assim, é muito difícil da gente comparar com a nossa democracia aqui no Brasil, tem muitos pontos diferentes. Mas seria tipo a nossa Assembleia Nacional mesmo, vai. Lá não tem Senado e Câmara, é tudo uma coisa só. Então seria a Câmara dos Deputados, por exemplo. Até porque eles têm 470 cadeiras em disputa, né? São bastante cadeiras, né? Então dá para comparar mais com a Câmara dos Deputados. É, outra coisa que é muito diferente para a gente é que aqui no Brasil a gente tem um monte de partidos, né? E lá eles possuíam um partido só. Só que isso está diretamente ligado com a forma de escolher os candidatos. Acho que isso que é importante. Porque a gente aqui está acostumado com o partido escolhendo quem vai ser o candidato daquele partido. Ah, você quer ser candidato pelo PSDB? O PSDB tem que aceitar você como candidato. Você quer ser candidato pelo PT? O PT tem que te aceitar como candidato. E isso em Cuba é um tanto diferente. Por isso que essa questão de ter um partido só não é algo que de cara vai discriminar como não democrático, entendeu? Porque não é o partido que vai tomar essa decisão de cara, assim. Então, como que funciona, né? Se não é o partido, quem que escolhe? Bom, em Cuba você tem as federações, né? E essas federações são temáticas. Por exemplo, você tem a Federação da Mulher, você vai ter a Federação do trabalhadores rurais, você vai ter a Federação dos Estudantes, você tem várias federações temáticas, assim. E essas federações vão se reunir em grupos de trabalho para escolher quem vai ser o representante daquele grupo, quem vai representar, né, literalmente, aquele grupo na eleição. E aí, igual eu falei, se a gente tem 470 cadeiras, a gente vai ter 470 candidatos, porque é um candidato disputando uma vaga. São todos do mesmo partido, então você não vai ter essa concorrência entre candidatos. Aí, assim, você pode me perguntar, né? Pô, mas se não tem, né, essa concorrência, o porquê de fazer essa eleição, né? Bom, aqui uma notícia do G1, né, que vai trabalhar em cima desse tema, né? A questão é que a principal medida a ser revelada nisso é, é literalmente se as pessoas vão votar ou não. Então tem esse problema, assim, porque lá, diferente do Brasil, para você ver quantas diferenças tem, o voto é facultativo, ou seja, não é obrigatório, né? E aí uma medida que as pessoas, que o governo, que se tem lá, é se as pessoas vão votar ou não, se elas não vão votar. Quanto mais pessoas ir votar, melhor para o governo. Quanto menos pessoas ir votar, mostra que o governo está fraco. Tá, mas por que disso? Por que a abstenção é tão importante lá? Acontece o seguinte, lembra que eu falei que não tem disputa entre os candidatos? Só que para esse candidato assumir aquela vaga, que a teoria é dele, sim, ele precisa ter mais de 50% dos votos que ele poderia ter. Ou seja, precisa ter pelo menos 50% das pessoas que votam naquele distrito ali, né, naquele local de votação. Caso ele não consiga esses 50%, pode acontecer duas coisas.
Uma, ter novas eleições, outra é essa cadeira ficar vazia, não ter esse deputado, né? Vamos dizer assim. Então, é uma forma que se tem de medir se o governo está sendo bem aceito ou se não, se ele está passando por dificuldades. E aí, nesse ponto, nessa medida, a gente pode dizer que Cuba está indo muito bem, porque em 2010, Cuba chegou a ter 95% das pessoas votantes foram votar, 95% dos votos válidos. Então, assim, é muita gente. Para medida de comparação, o Brasil, que o voto é obrigatório, a gente tem aqui em 2022 20% de abstenção. Lembrando que 2022 foi uma eleição muito polêmica, todo mundo soube, assim. E a outra questão, né? É uma eleição que aqui no Brasil a gente é obrigado. Então, se você tem problemas com a justiça eleitoral, né? Você tem algumas represálias. Tem uma multa que é barato, mas tem uma multa. Dependendo do serviço público, você não pode utilizar. E mesmo assim, a gente teve 80% de pessoas comparecendo. Em Cuba, sendo algo facultativo, não sendo obrigatório eles terem 95% da população indo votar, é muita coisa. Mesmo agora, nesse ano, Cuba está numa crise política, Cuba está em crise econômica, está tendo uma série de questões. Teve protestos em Cuba contra o governo, mas mesmo assim eles chegaram a 85% do número de votantes. Então, essa métrica de participação, que é algo muito importante dentro da democracia, é eles estão indo bem, eles estão indo muito bem, né? Porque mesmo com todas essas crises, eles têm no 85, 90% de participação. Então, se você tem um parente, um amigo que vive falando de Cuba, pô, que Cuba é isso, que Cuba é aquilo, cara, manda esse vídeo para ele e fala assim, olha, o cara ali não vai querer te convencer que o sistema eleitoral de Cuba é o melhor do mundo ou é o pior do mundo. Ele só vai explicar como funciona, como é na prática, quais ideias estavam ali por trás. Então manda esse vídeo para ele, tenta convencer ele que esse sistema eleitoral existe. Você também, se você tem alguma dúvida, manda aqui nos comentários, se você quer um outro vídeo explicando algo mais específico sobre o sistema eleitoral de Cuba. Se você tem curiosidade de outro país também, manda aí pra gente. Deixe o seu like, se inscreve e não deixe de acompanhar nossas lives que a gente vem fazendo, que o canal só está crescendo e vai ter muito quadro muito bom por aí. Então fique de olho que vai valer a pena, tá bom? Valeu, gente. Até a próxima.